Bem, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela. Bem, foi uma coisa um tópico que me perguntaram bastante e eu fiquei de gravar para vocês, falar um pouquinho mais sobre equação de Arrhenius e resolver alguns exercícios, né? Primeiro, o que é a equação de Arrhenius e o que ela leva em consideração? A grosso modo, a equação de Arrhenius relaciona a constante de velocidade com um fator pré-exponencial, que a gente chama de a energia de ativação e a temperatura. Tá? Então, praticamente é uma relação ali com o efeito da temperatura na velocidade da reação, ou melhor, na constante de velocidade. Tá? E para montar essa equação, ela utiliza três fatores: número total de colisões por unidade de tempo, frequência de colisões com orientação adequada, fração de moléculas com energia maior ou igual à energia de ativação. Então, esses fatores eles são incorporados na equação de Arrhenius. Deixa eu só seguir. E eu tenho esses termos para a equação. K é a constante de velocidade, A é conhecido como fator de frequência, né? Então refere-se à frequência de colisões e à probabilidade de colisões favoráveis, esse é o termo A. Menos exponencial de energia de ativação sobre RT. R é a constante universal dos gases, que a gente vai usar em joules, 8,314. T é a temperatura em Kelvin e é a energia de ativação. Tanto A como a energia de ativação são específicos para uma determinada reação. Então, cada reação tem um A e uma energia de ativação específica. O efeito da temperatura sobre essa velocidade da reação e sobre a constante de velocidade, ela é avaliada a partir da equação de Arrhenius. Então, a constante de velocidade, em consequência, a velocidade da reação aumenta. Então, se a constante aumenta, a velocidade da reação também aumenta, tá? Com o aumento da temperatura. A energia de ativação pode ser determinada a partir de velocidades medidas em duas temperaturas diferentes. Então, quando a gente trabalha com a equação de Arrhenius, uma das utilizações é calcular a energia de ativação. Então, eu posso conhecer a constante de velocidade numa temperatura, a constante de velocidade em outra temperatura, e utilizando a equação de Arrhenius, eu consigo encontrar a energia de ativação. Eu trouxe exemplos para mostrar isso para vocês. Além dessa forma exponencial, eu posso escrever nessa forma logarítmica, né? Natural. ln de K igual a ln de A menos energia de ativação sobre RT. Energia de ativação sobre R é a inclinação dessa reta. Tá? ln de A é o valor que é extrapolado aqui no eixo Y. É o nosso coeficiente linear. Então, aqui é o coeficiente angular e o coeficiente linear. Eu não vou trabalhar a parte gráfica com vocês, só queria trazer novamente para vocês observarem que a energia de ativação também pode ser obtida pelo gráfico. E lembra que eu acabei de falar que a partir de duas temperaturas e duas constantes de velocidade, eu posso encontrar o valor da energia de ativação. Então, se eu tenho o valor de K, K2, K1, e também o valor de T2, T1, eu posso encontrar essa energia só substituindo esses valores. ln de K2 menos ln de K1, eu posso escrever ou dessa forma, ou então como ln de K2 sobre K1. Posso escrever essas duas formas, tá? A mesma coisa, equivalente. Vamos ver aqui um exemplo. Considere a reação 2HI, dando H2 mais I2. Sabendo que a constante de velocidade da reação é de 1,22 vezes 10 a menos 6 litro, decímetro cúbico é a mesma coisa que litro, por mol segundo, a 575, e 2,50 vezes 10 a menos 3 decímetro cúbico mol segundo, a 716, estime o valor da energia de ativação. Muito simples. Eu tenho dois valores para as constantes, então tenho K2 e K1. Quem é K2 e quem é K1? O K2 é que está associado à maior temperatura. Então, o K2 seria o 2,50. E o K1, 1,22. Então, só substituir 2,50 vezes 10 a menos 3, dividido por 1,22 vezes 10 a menos 6.
o T2, 716, T1, 575, o R é constante, 8,314. Só que você tem que lembrar que o R está em joules. Tá? Se quiser passar para quilojoules, eu tenho que multiplicar por 10 a menos 3. Então, se quisesse colocar para joules, ficaria 8,314 vezes 10 a menos 3. Se vocês observarem, eu já substituí todos os valores, K2, K1, R, T2 e T1. A única coisa que falta aqui para eu encontrar é a energia de ativação. Então, substituindo esses valores e fazendo o cálculo, vocês devem encontrar o valor da energia de ativação igual a 185 kJ por mol. Eu trouxe esse exemplo inicial para ver se vocês conseguem fazer essas substituições e encontrar o resultado, mas eu trouxe outras questões adicionais também resolvidas no passo a passo. Né? Só para retomar, a equação de Arrhenius, muita gente ficou na dúvida para que serve, como utilizar. Ela pode ser utilizada para calcular tanto a energia de ativação, quanto para calcular alguma outra constante, tá? A constante de velocidade, por exemplo. Então, eu posso encontrar a constante de velocidade se eu conheço a energia de ativação, a temperatura e o ar. Essa aqui é a outra forma, né, para a equação de Arrhenius, que é aquela forma que a gente viu com logaritmo. Se eu dividir essa equação por essa, a gente encontra essa terceira equação. Então, eu tenho K2, K1, T2, T1, a energia de ativação e R. Se eu tenho 4 valores, eu descubro o que está faltando. Então, se eu tenho as constantes e as temperaturas, eu descubro a energia de ativação. Se eu tenho energia de ativação, 2 temperaturas e uma constante, eu posso encontrar outra. Então, sempre a gente vai trabalhar nesse sentido. E vamos ver mais um exemplo. Usando os dados experimentais mostrados na tabela, calcule a energia de ativação para a reação. Então, a reação é 2N2O, dando N2 mais O2. Já está balanceado, certinho. Experimento 1, a temperatura de 1125 Kelvin, a constante de velocidade 11,59. Então, aqui eu tenho temperaturas e constante de velocidade. Lembra que eu falei? Se eu tenho 2 temperaturas e 2 constantes de velocidade, eu consigo encontrar a energia de ativação, só substituir naquela equação. Tem outra maneira de fazer, que é o método gráfico. A gente não vai utilizar o método gráfico, a gente vai utilizar esta equação. Tá? Então, substituindo nesta equação, a gente consegue encontrar esses valores. Então, ln de K2, ln de K1, é só escolher 2 valores para colocar em K2 e K1, T2 e T1. Tá? Essa outra questão vai utilizar a mesma equação. Então, eu tenho temperatura 1, temperatura 2, K1 e K2. É só substituir na fórmula, gente. Se vocês substituírem esses 4 valores na fórmula, vocês vão encontrar qual é a energia de ativação. Essa questão aqui, ela está totalmente resolvida passo a passo. Então, tem as constantes, as temperaturas, a equação que eu vou substituir esses valores, né? E a energia de ativação eu vou isolar. Quando eu faço isso, eu tenho que essa energia de ativação 180 kJ por mol. Esse fator exponencial de menos energia de ativação sobre RT é um fator que é interpretado como a fração de moléculas que tem energia mínima necessária para reagir, ou seja, que tem pelo menos a energia de ativação. Tá? E é importante eu destacar esse ponto, porque eu sempre falo que a constante de velocidade está relacionada com a temperatura e com a energia de ativação. Lembra? Se a energia de ativação ela é baixa, a velocidade da reação é uma reação mais rápida. Sempre falei isso na parte de catalisador, e eu quis trazer esse termo para a gente trabalhar tanto com energia de ativação quanto temperatura. Eu quero mostrar para vocês que, a partir só desse termo, a gente consegue entender melhor os resultados e o porquê que eles têm essa influência matematicamente. Tá? Então, vamos entender melhor isso? Primeiro exemplo, eu trouxe aqui energia de ativação com 40 kJ por mol e a temperatura de 373 Kelvin. Vou substituir nesse fator exponencial. Para substituir esses valores, vou encontrar essa fração com 2,5 dividido por 10 à sexta. O que significa essa fração? Significa que em 1 milhão de colisões, apenas 2,5 terão energia suficiente para reagir
É isto que significa. Então, se eu diminuir essa energia de ativação, o que acontece? Lembra que a gente viu que se eu diminuir a energia de ativação, a reação ela é mais rápida. Vamos ver agora, matematicamente, como isso funciona. Eu vou pegar a mesma temperatura, mas eu vou diminuir a energia de ativação. Antes era 40, agora estou passando para 10. E vou substituir nesse fator exponencial. Quando eu faço isso, o valor obtido agora foi de 40.000 por 10 à sexta. Ou seja, agora, de 1 milhão de colisões, é possível que 40.000 delas tenham energia suficiente para reagir. Veja que diferença enorme que deu. Ainda continua sendo pouco, né? 40.000 para 1 milhão ainda é muito pouco. Mas antes eu tinha 2,5 só. Então, só diminuindo a energia de ativação, o número de colisões que levam a produto aumentou muito, né? Vamos ver agora o efeito da temperatura. Bem, vou manter agora a energia de ativação em 10 e vou aumentar a temperatura de 373 para 473. Tá? Vou substituir de novo no fator exponencial. Vamos ver o resultado. Bem, antes eu tinha 40.000 dividido por 10 à sexta, ou seja, 80.000 choques que levariam a produto em 1 milhão de choques de colisões nessa região. Né? Então, aumentou, foi o dobro, praticamente. Então, aumentei em 100 graus e foi o dobro nessa número de colisões que levam a produto. Então, a gente pode ver que tanto a temperatura quanto a energia de ativação influenciaram na constante de velocidade, aumenta a constante de velocidade, né? Que é a relação direta com esse fator exponencial. Então, e se K aumenta, a velocidade da reação também aumenta. Então, é por isso que se a temperatura aumenta, aumenta muito esse número de colisões que são efetivas, têm energia suficiente e também orientação adequada. E, além de aumentar o número de choques, se eu diminuir a energia de ativação, eu também vou ter um maior número de moléculas que vão se colidir para formar produto. Tá? Então, esses dois fatores eu queria explorar mais um pouquinho, já que vocês pediram para eu falar sobre a equação de Arrhenius. Para a prova, vocês não precisam dessas definições, nem método gráfico, nem nada. Vocês vão precisar praticamente aplicar esta equação. Aí qual é a equação? ln de K2 menos ln de K1, que é a mesma coisa que ln de K2 sobre K1, igual a menos a energia de ativação sobre R, 1 sobre T2, menos 1 sobre T1. Tá? Então, eu já tenho tudo aqui. Na prova é a mesma coisa, vocês só vão ter que identificar quem é K2 e quem é K1. Lembra que K2 está associado a T2, que é a temperatura maior. Aí T1 a temperatura menor, o K1 está associado a T1. Se a gente for lá para o enunciado, eu só vou destacar. Eu tenho 716, 2,5, 1,22, 575. São aqueles dados lá daquela tabela anterior, lá do início. Então, substituindo esses valores aqui na equação, ao substituir os valores, eu vou achar que a energia de ativação para esta reação é igual a 185 kJ por mol. Tá? Professor, faz mais uma. Vamos fazer mais uma. Tenho aqui uma tabela com a temperatura e com a constante de velocidade. Mais uma vez, eu preciso apenas de dois valores de temperatura e de dois valores da constante de velocidade para determinar a energia de ativação. Então, vou escolher dois valores. Vou escolher esse aqui, primeira temperatura. Vou escolher a segunda temperatura, essa de baixo. Tá? Ou, na verdade, posso fazer até o inverso. Vou chamar T2 de 1125, porque 1125 é maior. A gente vai usar sempre T2 maior que T1. Tá? E essa aqui vai ser T1, constante 1, constante 2. Substituindo na fórmula, né, vocês podem calcular, vocês vão encontrar que a energia de ativação é igual a 250 kJ por mol. Tá? Pode fazer pelo método gráfico, mas como a gente não vai entrar nesses detalhes, eu também não vou exigir de vocês que façam pelo método gráfico. Tá? Vamos fazer mais equações. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Mais uma para a gente ver. Quando aquecido a uma alta temperatura, o ciclo butano decompõe-se em etileno. A energia de ativação para esta reação é 260 kJ por mol. A 800 Kelvin, a constante de velocidade
é igual a 0,0315 segundos a menos 1. Determine um valor de K a 850. Olha que interessante. Ele forneceu duas temperaturas, uma constante de velocidade e a energia de ativação. Ou seja, a única coisa que falta para eu descobrir é justamente a constante. Vou usar a mesma equação, só que agora eu tenho T2 e T1, tenho a energia de ativação, o R é a constante, constante universal dos gases. Eu já tenho um valor de constante, né, que é o K2, eu vou encontrar o K1. E é isso, é só vocês substituírem e vocês vão, só vai faltar esse valor de K1 para vocês, que não tem o valor explicitado. Então, tem o K2, tem energia de ativação, tem o R, que é 8,314. Lembrando que se aqui está em quilojoules, o R vocês também passam para quilojoule. É só multiplicar por 10 a menos 3. 1 sobre T2, T2 é 850 e T1 é 800. Vejam, é só substituir os valores, vocês vão encontrar esse valor de K1. E é isso. Até a próxima. Só para a gravação. Cadê a gravação?